Salve, salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal aqui. Eu sou o Lucas Tadiotto, esse é o canal Stake Cheia. Nesse vídeo vou trazer para vocês as minhas análises de futebol para os jogos desse sábado. Como de costume, vocês sabem, sábado é o dia onde a gente tem a agenda mais cheia na nossa semana de trading esportivo. Então aqui, ó, só para mostrar para vocês rapidamente aqui a penca de jogo que eu tenho aqui separados para a gente falar. Então a análise vai ser rápida na maioria dos jogos aqui, não vou me estender muito em cada jogo para a gente poder falar de todos eles aqui no nosso vídeo, beleza? Antes de mais nada, queria pedir de coração para você que não é inscrito aqui no canal, dá essa moral para mim aí, se inscreve no canal, ajuda muito o nosso conteúdo a chegar num número maior de pessoas e também dá aquela motivação extra pra gente continuar trabalhando, produzindo conteúdo por aqui, beleza? Então se inscreve no canal, deixa aquele like aí para fortalecer o nosso vídeo aqui, beleza? Vamos falar então, começando pelos jogos aqui do Campeonato Português. Acabou agora há pouquinho aqui, eu estava assistindo a esse jogo, o Benfica empatou com o Santa Clara, tomando um gol aí nos acréscimos do jogo, tá? Nos últimos minutinhos do jogo, né? Empatou com o Santa Clara num jogo onde tinha um jogador a mais, então, por esse motivo, a gente pode ter um novo líder nessa próxima rodada, nessa rodada que começou com o jogo do Benfica no Campeonato Português. Então, o Sporting visita o Famalicão, ainda não temos aqui no SofaScore as odds para esse jogo, né? O Sporting está na quarta colocação com 9 pontos, o Famalicão está em terceiro colocado aqui, então a gente deve ter uma odd aqui perto de 1,40 por aí para o Sporting contra o Famalicão fora de casa nesse jogo aqui. Vencendo, qualquer um dos dois times que vencer aqui pode encostar no líder aqui, que é o Porto, nesse momento. No entanto, o Porto também vai jogar, tá? Então, para mim aqui, é interessante a gente acompanhar a escalação do Sporting que vem a campo para ver se a gente consegue, eventualmente, um back à equipe do Sporting contra o Famalicão. Obviamente, aqui estamos falando de um time que começou muito bem, né? O time do Famalicão começou muito bem nas primeiras rodadas do Campeonato Português, né? Tem pontuação aqui para disputar a liderança, inclusive, está na terceira colocação à frente do Sporting. Então a gente tem aqui um jogo que devemos tomar muito cuidado para trabalhar a favor do favorito. Então se você vem para esse jogo com a ideia de fazer um back ao Sporting, venha com cuidado, preste bastante atenção na escalação da equipe do Sporting para ver se vai ser interessante a gente realizar essa entrada. É um jogo para explorar no live, tá, pessoal? Não recomendo você colocar isso aqui em bilhetes ou fazer alguma entrada pré-live a favor do Sporting nesse jogo aqui, levando em consideração isso que eu acabei de comentar com vocês. O outro jogo importante é do líder Porto contra o Nacional. O Nacional é uma equipe que até a temporada passada estava na segunda liga portuguesa, subiu para a primeira liga agora e vai enfrentar a equipe do Porto, que tem franco favoritismo nesse confronto. A odd está em 1,15 nesse momento para a vitória do Porto e ela vem caindo, né? Essa setinha vermelha que vocês veem aqui ao lado da odd indica que ela está tomando hits ali de galera que está entrando a favor desse preço, ou seja, a odd do Porto vem despencando, né? Vem acentuando ainda mais o favoritismo da equipe da casa, que vai enfrentar o time do Nacional, que está hoje, após 4 rodadas disputadas, está lá na 10ª colocação com 4 pontos e menos 3 de saldo. O Porto tem 12 pontos, é o líder do campeonato, e tem mais 10 gols de saldo, ou seja, uma equipe que em 4 jogos conseguiu um saldo de mais 10 gols é porque está vindo muito bem para essa temporada na Primeira Liga Portuguesa. Então vale a pena a gente ficar de olho no Porto, eventualmente aqui para um back à goleada do time da casa, onde a gente pode ter sim o time do Porto fazendo um volume de jogo muito interessante, dando para a gente essa leitura aí de 1, 2 ou 3 gols até no primeiro tempo ainda, tendo uma superioridade muito grande em relação à equipe visitante aqui do Nacional, tá? Levando em conta que, como eu falei para vocês, o tropeço da equipe do Benfica nessa sexta-feira pode fazer com que a gente tenha aí uma briga mais acentuada pela pontuação na liderança da tabela. É fundamental para o Porto vencer dentro de casa para se manter na liderança da competição, tá? Então, 2 jogos para você acompanhar no Campeonato Português, às 14 horas Porto e Nacional, e depois às 16h30 esse Famalicão e Sporting, ok?
Depois a gente vai dar uma passadinha na França, num jogo que eu trago para vocês aqui, que eu separei para mercado de over goals. A gente tem o Nice contra o Nantes aqui no campeonato francês, tá? Pegando a tabela do campeonato, vocês vão ver aqui os dois times, após 3 rodadas, não tendo uma pontuação tão interessante. Os dois times venceram apenas uma vez e perderam 2, ou seja, precisam já acelerar aí o seu ritmo no campeonato para somar pontos e melhorar a sua condição na tabela. Então a gente tem aqui dois times com características ofensivas interessantes, né? Se a gente pegar aqui o estilo de jogo das duas equipes, a gente vai ver que existe bastante volume de jogos aqui com bastante gols, né? Dos últimos 6 jogos, 5 foram under 2,5 aqui na equipe do Nantes, né? Mas na equipe do Nice, a gente teve aqui os últimos 9 jogos, foram jogos sem, na verdade, jogos onde o time tomou o gol, tá? Então, a gente tem aqui um volume interessante de gols aqui dessas duas equipes. A linha do over 2,5 tá pagando 1,91, então acho interessante essa odd de referência aqui pra gente, mostrando que existe sim a possibilidade de termos um jogo mais aberto aqui, tá? O último jogo do Nice aqui contra o Le Havre foi 3-1, aliás, o Nice perdeu o jogo, né? E a equipe do Nantes, vamos pegar aqui para ver o retrospecto do Nantes aqui na competição, né? O Nantes, ele venceu o Auxerre por 1-0, perdeu para o Strasbourg por 1-0 e perdeu para o PSG por 1-0. Então vejam que a tabela do Nantes ela é mais under, a tabela do Nice é mais over até aqui no campeonato, tá? Então vale a pena a gente pegar esse contexto aqui, que o time visitante tem um histórico recente um pouco mais under aqui. Isso facilita para que a gente tenha bons preços para trabalhar no mercado de gols, tá? Então deixa esse jogo aqui para over aí para vocês trabalhar em mercado de gols aqui nessa partida. Voltando aqui para os nossos jogos, então, falamos de Portugal, de França, vamos falar agora da Alemanha, que é a próxima na nossa lista aqui. A gente tem às 10h30, aqui são 1, 2, 3, 4, 5 jogos nesse horário, né? Rodada cheia aqui da Bundesliga às 10h30 da manhã. O primeiro jogo que a gente vai comentar que é o Heidenheim contra o Borussia Dortmund. A gente tem sempre uma resistência a trabalhar, principalmente a galera que eu converso aí que executa metodologias de match odds, né? Seja a Leia Zebra ou Back ao favorito, né? O Leia o pior em campo, no caso, que são os métodos mais comuns da gente ver trading em match odds aqui. A galera não gosta muito de trabalhar no Borussia Dortmund, porque é uma equipe que de fato ela não traz um padrão tão claro de jogo nas suas partidas, principalmente quando joga fora de casa. Quando a gente vê o Borussia Dortmund jogando dentro da sua casa, a gente tem aí uma postura diferente da equipe, né? Um time um pouco mais propositivo, agride mais quando tem a posse da bola, mas quando joga fora de casa, a postura do Borussia Dortmund ela tende a ser uma postura mais reativa, tá? No caso, o mercado aqui espera que o Borussia Dortmund faça-se cumprir o seu favoritismo frente ao Heidenheim. Coloca aqui odd de 1,57 para o Dortmund, 5,25 para o Heidenheim, 4,50 para o empate, tá? Então o mercado entende o Dortmund bastante favorito, mesmo como visitante aqui nesse contexto contra o Heidenheim, tá? Um ponto específico que a gente tem que levar em consideração, o Dortmund é uma equipe que tem vários jogadores a nível de seleção, né? Então, nessa última data FIFA, o Dortmund é uma equipe que sofre mais com o fato de seus jogadores se apresentarem às suas seleções, né? E não ter tanto tempo de preparação para esse jogo aqui, como tem no caso o Heidenheim, que não tem praticamente jogadores aqui que servem às suas seleções, tá? Então, é interessante a gente observar também esse fator aqui, que é um fator importante para que a gente enxergue o grupo do Dortmund aqui daqui a pouco com um desgaste físico um pouquinho maior, né? Não necessariamente isso vai ser determinante para a gente ter aqui um jogo onde o Dortmund não vá render fisicamente aquilo que a gente imagina, tá? Mas é um fator que a gente deve levar em conta também. Essa parada de data FIFA, ela pode ser mais prejudicial para o Dortmund, obviamente, do que para o Heidenheim, que consegue manter o seu elenco para se preparar para esses confrontos aqui.
né? Então, acredito que a gente pode ver, sim, um jogo do Dortmund tendo um domínio aqui sobre o Heidenheim, mas não acredito naquele amasso aqui que vai justificar uma odd de favorito tão amassada aqui a favor do Dortmund, tá? Então, recomendo para vocês que vão acompanhar essa partida aqui, ficar de olho nos mercados de over. A gente não tem odds aqui para trabalhar over goals no pré-live, tá? Odd de 1,50 aqui na linha de 2,5, que é a nossa referência, é muito, muito amassado. Então, quando a gente tem um favorito fora de casa com os preços que tem aqui o Dortmund nesse confronto, a gente naturalmente vai ter também a odd de gols aqui numa precificação que não é adequada para a gente fazer alguma entrada pré-live nesse confronto, tá? Então, é um confronto para a gente acompanhar também. É um jogo para a gente tentar buscar por oportunidades no live e ficar bastante atento para o comportamento do Dortmund, sobretudo nos primeiros 30 minutos de jogo, que é onde o time apresenta maior volume e consegue oferecer aí mais risco contra os seus adversários, mesmo quando joga fora de casa. Beleza? Bom, voltando aqui, na Alemanha ainda, a gente vai falar de Union Berlin e Hoffenheim. Vamos ver como é que esses dois times estão na tabela. Eles estão muito parecidos aqui a nível de pontuação, né? 2 rodadas, 3 pontos para cada uma vitória e uma derrota. Ainda estamos bem no início do campeonato, tá? Então a amostragem que a gente tem aqui do histórico recente dessas equipes na Bundesliga ainda não é o suficiente para que a gente consiga estabelecer um estilo, um padrão de jogo das duas equipes. O que a gente tem aqui são duas equipes que mantém o trabalho da temporada passada e a gente pode esperar aqui um comportamento até semelhante ao que a gente viu na temporada anterior dessas duas equipes, tá? Coisas que a gente pode levar em consideração aqui são a questão dos gols sofridos, né? Os dois times tomaram 4 gols em 2 jogos, tá? Então, uma média de 2 gols sofridos por partida, né? Essa média aqui faz com que a gente leve em consideração também a fragilidade defensiva dos dois times no que diz respeito à quantidade de oportunidades cedidas para os seus adversários, né? E a gente tem aqui, no caso do Hoffenheim, principalmente, é uma equipe que tem uma dificuldade muito grande com a bola aérea defensiva. O Union Berlin ele já é um pouco mais sólido na questão de jogada aérea defensiva, tá? Mas taticamente ainda são dois times que deixam bastante espaços para os seus adversários jogarem. Então pode ser um jogo interessante nesse sentido, tá? Os preços eles estão muito parecidos, é um jogo bastante equilibrado em relação às odds aqui, 2,70 para o Union Berlin, dono da casa, e 2,63 para o Hoffenheim, que é o visitante. Na linha de gols aqui a gente tem odds de 1,91, o over 2,5, tá? Então entendo que é uma precificação interessante aqui para a gente buscar mercado de gols, levando em consideração o volume de gols feitos e sofridos pelas duas equipes aqui, né? A gente tem -1 de saldo para o Hoffenheim, -2 de saldo para o Union Berlin, né? Aqui são 7 gols feitos e sofridos somados, né? Aqui são 6 gols, então as duas equipes têm uma média bastante alta em jogos over nesse início de competição. Então provavelmente a gente pode ter aqui uma situação interessante para mercado de gols, tá? Outro mercado que a gente pode ficar de olho é o ambas marcam aqui, tá? Tá pagando 1,67, a gente vê que essa odd vem caindo também, né? Pro padrão de futebol alemão, esse preço aqui não é um preço ruim. É um preço que a gente pode, sim, buscar pré-live alguma coisa, mas ao invés de buscar pré-live ou ambas marcam aqui, eu recomendo tentar buscar no live alguma coisa no mercado de gols, pode ser mais interessante para um jogo desses, principalmente se ele começar muito movimentado no início, certo? Depois a gente tem aqui o Mainz contra o Leipzig. Vamos pegar aqui na tabela, as duas equipes também estão muito parecidas após 2 jogos aqui. O Leipzig venceu um e perdeu um, e o Mainz perdeu um e empatou outro, tá? Então a gente tem aqui duas equipes que começaram mais ou menos do mesmo jeito aqui, só que a equipe do Mainz está atrás na pontuação por ter empatado um dos seus jogos e o Leipzig venceu um dos seus jogos aqui. Se a gente for pegar o preço das duas equipes, aí eu não falo de odd, eu falo do valor dos elencos, né, dos dois times, a gente vai entender
rapidamente que o time do Leipzig ele é bem superior, né? Porque tem aí um elenco muito mais caro, tem muito mais investimento e tem naturalmente a possibilidade de trazer para si esse favoritismo aqui, né? A gente vê até, inclusive, o Leipzig não está tão favorito a nível de odds, né? 2,63 pro Leipzig fora de casa, 2,55 pro Mainz. Aqui a gente pode ter um jogo interessantíssimo para lei ao pior em campo, tá? Levando em consideração que o Leipzig teve algumas alterações, a gente estava falando de elenco das duas equipes, né? O elenco do Leipzig tomou algumas quebras pesadas aí com jogadores importantes, titulares absolutos que acabaram saindo na última janela de transferências, enfraquecendo bastante o elenco da equipe. E a gente tem agora aqui o time do Leipzig precisando, de certa maneira, se reformular, né, a nível de conceito tático, a nível de ideia de jogo, né? O treinador responsável por fazer isso, o Ole Werner, deve estar tendo bastante trabalho, por enquanto, para conseguir organizar a montagem da equipe do Leipzig, mas o que a gente vê aqui é um adversário que é possível de ser batido, sim. A escalação, a montagem tática do time do Mainz, ela é um tanto quanto curiosa, se vocês olharem aqui, ó, eles jogam num 3-3-1-3, né, uma formação que a gente não está acostumado a ver. Na prática, ela vai evoluir para uma espécie de 4-1-4-1, né, quando o time tiver sem a posse da bola, né? Só que esse tipo de desenho tático aqui oferece a possibilidade de diversas movimentações dentro do jogo que a gente não está acostumado a ver por padrão assim nas equipes do futebol europeu. Então só por isso já vale a pena acompanhar esse jogo para a gente ver como que esse time vai se comportar taticamente aqui, se vai levar perigo, se vai oferecer alguma situação contra a equipe do Leipzig. Levando em conta que o Leipzig é uma equipe que gosta mais da posse da bola, que costuma ter um certo domínio contra adversários que não cuidam tão bem da bola, assim como o time do Leipzig faz, aqui a gente pode ter um lei ao time da casa, tá? É o primeiro cenário que eu imagino seja possível a gente explorar aqui, não necessariamente será o que a gente vai fazer no live, tá? Mas todo jogo a gente tem que ter um certo planejamento para, a partir daí, construir a nossa leitura, construir a nossa análise do que estiver acontecendo dentro do jogo e comparar isso com o que o mercado oferece, certo? Então, leia o pior em campo é a minha primeira sugestão para você ficar de olho nesse jogo entre Mainz e Leipzig aqui. Depois a gente tem aqui, ainda na Alemanha, o Freiburg contra o Stuttgart, né? O Freiburg, que é uma equipe que vai aparecer aqui não tanto como azarão, aqui é outro jogo onde a gente tem preços bem parelhos aqui, tá? O Freiburg tá com odd 2,75 e o Stuttgart com odd 2,45, então a gente tem aqui um confronto de equipes que a nível de precificação estão muito parelhos, tá? Mas na minha visão a gente tem o Stuttgart hoje com um trabalho mais sólido, né? Com um treinador que faz um bom trabalho, a gente vê o Stuttgart fazendo bons jogos contra adversários difíceis, né? O impacto que muito provavelmente também se reflete nas odds aqui, a quantidade de desfalques que essa equipe do Stuttgart terá nesse confronto aqui. São pelo menos 3 ou 4 jogadores titulares aqui que estão fora da equipe do Stuttgart para esse jogo, né? E a gente teve também a saída do Woldemade, né? Um jogador titular, inclusive, da seleção da Alemanha, e que foi negociado do Stuttgart para o futebol inglês, né? Então, esse jogador era a peça responsável pela finalização das jogadas no time do Stuttgart, e agora o Demirovic, esse jogador, se não me engano é sérvio ou bósnio, que não me recordo para dizer para vocês, mas é do leste europeu, é o jogador que vai assumir essa função a partir de agora no time do Stuttgart, com certeza. Vai precisar de um período de adaptação para tentar encontrar aí o seu melhor estilo, né? O Stuttgart vai precisar de um redesenho aqui, sobretudo no seu modelo de estilo de ataque, né? Então a gente deve ver esse trabalho já acontecendo para essa partida aqui contra o Freiburg, tá? A exemplo do que eu falei do jogo do Mainz contra o Dortmund também, né? E desse outro jogo que eu comentei aqui anteriormente, um lei ao time da casa pode ser a melhor alternativa nesse jogo, tá? Levando em consideração um Stuttgart com mais volume, com mais posse de bola, mesmo sem alguns jogadores importantes aqui na estrutura inicial do time,
acredito que teremos aqui um Stuttgart com um volume de jogo mais interessante para que a gente consiga trabalhar contra o time da casa aqui nesse confronto, ok? Bom, seguindo em frente aqui, a gente tem o Wolfsburg contra o Colônia, né? O Colônia que subiu também da segunda divisão e vem fazendo aqui um bom início de Bundesliga com 2 vitórias em sequência, o Wolfsburg uma vitória e um empate, né? A gente tem aqui, se a gente pegar aqui um pouco das estatísticas dos dois times, a gente vai ver aqui, ó, o Wolfsburg tem 4 gols marcados, o Colônia tem 5 gols marcados, então uma média aqui de 2 gols por jogo, aqui de 2 gols e meio por jogo, né? A gente tem aqui a defesa do Colônia mais segura, tomando apenas 1 gol nesses 2 jogos. Já o Wolfsburg tomou 2 gols, média de 1 gol tomado por jogo, né? Então a gente tem aqui 2 times que têm números até um pouco parecidos, mas o Colônia leva vantagem aqui fazendo mais gols e tomando menos gols, né? Então temos aqui a equipe do Colônia começando muito bem essa edição da Bundesliga. Para um time que veio da divisão inferior, é sempre muito bom, é sempre uma surpresa muito positiva o time começar tendo um início de campeonato tão interessante assim, que a gente sabe que a partir ali do Bayern, atualmente o Leverkusen que venceu hoje também, mas não fez um grande jogo nas partidas anteriores, né? E o Dortmund aqui, que são daqui a pouco as 3 equipes principais aqui, né? Do resto ali para baixo é muito parelho o campeonato, quando as equipes se enfrentam, elas têm uma paridade técnica muito grande, né? Então aqui a gente também identifica esse tipo de cenário. Odd de 1,95 para o Wolfsburg, dono da casa e favorito nesse jogo, 3,75 pro Colônia, tá? Aqui a gente pode ficar muito atento em correções de preço também, mas muito atento no mercado de over gols, a linha do over 2,5 pagando 1,73, aqui a gente pode ter um cenário para gols no primeiro tempo, no ao vivo, tá? Então recomendo a vocês ficar de olho nesse jogo aqui para over, ok? Para fechar de Alemanha, então, temos o Bayern de Munique contra o Hamburgo. A exemplo do Colônia, o Hamburgo também subiu da segunda divisão para a primeira e vem fazendo um campeonato aqui, onde a gente vê, vamos pegar aqui, ó, o Hamburgo tá lá na... Perdão, o Hamburgo está na 15ª colocação com um empate, uma derrota, 1 ponto somado apenas, e o Bayern venceu as 2 primeiras partidas com saldo 7, marcou 9 gols e sofreu 2, tá? Então a gente tem aqui uma situação onde o Bayern naturalmente já vai começando o campeonato aí, além de assumir a liderança, somando muitos gols de saldo, né? A gente sabe que os gols pró são um dos principais fatores de desempate no campeonato alemão. Então, quanto mais gols o time fizer, melhor ele pode se colocar na tabela, mesmo que não vença seus jogos. Quando marca gols, ele consegue aí um critério importante para subir na tabela em caso de empatar na pontuação com outras equipes, né? Então, a gente tem aqui um confronto que coloca frente a frente uma equipe que tem muita estrutura, né? Tem muita capacidade, que é a equipe do Hamburgo, mas que vai enfrentar o bicho-papão da competição aqui, então é natural que a gente tenha uma odd bastante amassada para o Bayern aqui. 1,06 agora tá a odd do Bayern, ela abriu, se não me engano, a 1,11, né? E 29 a odd do Hamburgo, tá? Esse tipo de jogo aqui, não há o que eu diga para vocês que faça sentido para você tentar trabalhar alguma coisa de match odds nesse jogo aqui, com um jogo 0-0 ali, você tentar fazer alguma coisa nesse mercado, tá? Seria um pensamento muito fora do normal se a gente pensasse que o Hamburgo vai começar amassando a equipe do Bayern dentro da casa do Bayern. Isso muito provavelmente não acontecerá. A tendência é o contrário, é o Bayern começar amassando a equipe do Hamburgo, só que esse amasso, por maior que seja, ele não justifica você embarcar numa odd abaixo de 1,10 num confronto desse tipo aqui, tá? Então, onde a gente pode encontrar eventualmente alguma coisa interessante para um jogo desse aqui, tá? Tentar buscar um mercado de over goals muito à frente, né, no primeiro tempo, sei lá, com o jogo 0-0, tentar pegar o over 2,5 HT, por exemplo, pode ser um mercado interessante se a gente vê que o Bayern estiver demonstrando um volume muito grande de superioridade, né? A goleada do Bayern, o mercado de over 5,5, 6,5, só que daí a gente vai estar pegando uma linha muito esticada de gols, né? Se você estiver fazendo isso dentro do mercado, saiba que a sua relação de risco-retorno ela não é interessante se você levar
esse conceito aqui para o longo prazo, tá? Então, não recomendo você se envolver em jogos com esse tipo de preço aqui, a menos que você tenha metodologia para fazer esse tipo de situação aqui, ok? Bom, fechamos de Alemanha então, vamos seguir em frente aqui que o vídeo já está longo, né? Vamos falar aqui do futebol espanhol aqui. A gente vai eliminar o jogo do Getafe e Oviedo, a gente vai eliminar também o jogo... Não, os outros jogos nós vamos falar. O jogo do Real Sociedad contra o Real Madrid. A gente tem o Real Madrid de visitante a 1,57 contra o Real Sociedad a 5,50. Aqui a gente tem um jogo que pode ser interessante para Beck, é o favorito Real Madrid, né? A gente tem aqui, pegando a tabela do campeonato aqui, já se vê a possibilidade do Real Madrid despontar aqui na liderança da tabela, né? Depois a gente vai falar do jogo do Atlético de Bilbao aqui, que está na segunda colocação, mas já foram 3 rodadas do campeonato, né? O Barcelona venceu 2 e empatou 1, né? O Atlético de Madrid está muito mal no início do campeonato, então as principais forças aqui do campeonato espanhol talvez possam já ir começando a ficar para trás para o Real Madrid aqui, caso o time vença e vença bem o time do Real Sociedad. A questão aqui é que a gente está falando de um time do Real Sociedad, no caso, que jogando dentro da sua casa tem uma postura de agredir os adversários e não tem medo de adversários de camisa pesada. A gente já viu esse time fazer excelentes confrontos contra o próprio Real Madrid, contra o Barcelona, contra o Atlético de Madrid, né, contra equipes pesadas aqui do futebol espanhol, né, dentro da sua casa, tendo volume, conseguindo finalizar bastante a gol. Se a gente pegar aqui a escalação da equipe, tem alguns jogadores aqui que a gente precisa pontuar. O Oyarzabal aqui, jogador titular da seleção espanhola, é um excelente finalizador, tá? Então, se a bola chegar para ele, ele tende a levar bastante perigo contra o gol do Real Madrid, né? O Barrenechea, aqui acho que é assim que fala o nome do cara, né? O ponteiro esquerdo aqui do time do Real Sociedad também é um jogador muito agudo, é um jogador que tem bastante qualidade para partir para cima no 1-1. E a gente tem aqui na equipe do Real Madrid algumas ausências importantes, né? Por exemplo, Camavinga dúvida, talvez não jogue. O Mendy na lateral esquerda também não joga, na lateral direita talvez, acho que ele né? O Bellingham também tá fora, então a gente vai ter aqui o Valverde e o Arda Güler no meio, né? O Bellingham talvez fosse entrar aqui na vaga do Rodrigo, né? Então a gente vai ter o Rodrigo tendo mais uma chance como titular, né? O Bellingham tá fora, né? O Endrick também tá fora já há bastante tempo, mas a escalação do Real Madrid aqui não é, digamos assim, um motivo para a gente ter alguma mudança no estilo de jogo da equipe, tá? A gente deve ver a mesma formatação tática da equipe do Real Madrid que a gente está acostumado a ver já há bastante tempo, desde que o Xabi Alonso assumiu, mantém sempre a mesma lógica de estrutura tática aqui. O que eu quero dizer é que o mercado vai apresentar para a gente a possibilidade de realizar um back ao favorito Real Madrid aqui fora de casa, mas não necessariamente o jogo pode nos trazer essa possibilidade, tá? Então tem que ficar bastante de olho aqui no comportamento do Real Sociedad, se o time vai agredir, se o time vai levar perigo. O Real Madrid tem vencido as suas partidas no começo aqui da temporada, tomou apenas 1 gol e marcou 6, tá? Então, defensivamente é um time que tem mostrado bastante confiabilidade. Quando a gente vai fazer back, é um favorito, é muito importante ver como é que esse time se comporta defensivamente, tá? Mas aqui a gente tem um adversário que pode sim levar bastante perigo. Então, se você vier para esse back ao favorito aqui nesse jogo, como eu também pretendo vir, leve em consideração essa situação aqui do adversário do Real Madrid nesse confronto, ok? Seguindo em frente aqui na Espanha ainda, a gente tem aqui o Atlético de Bilbao contra o Alavés do técnico Eduardo Cudê, né? A gente tem a equipe do Atlético de Bilbao que está na segunda colocação do campeonato, também venceu as 3 primeiras rodadas aqui, e o time do Alavés está na 12ª colocação, 3 gols feitos, 3 gols sofridos, uma vitória, uma derrota e um empate nas últimas 3 partidas. Então a gente pode ter aqui sim o time do Atlético de Bilbao sendo bem favorito aqui contra a equipe do Alavés. Não tem as odds aparecendo aqui, deixa eu ver se a gente atualiza aqui
para ver se aparece. Não, ainda não aparece aqui os preços desse jogo aqui, mas naturalmente o Atlético de Bilbao aqui ele tem que vir com uma odd entre 1,50 e 1,60 aqui, que é uma odd também interessante para back ao favorito, tá? O time do Alavés é um time que não preza tanto pela posse da bola, mas é um time que sem a bola pressiona a saída do adversário, tá? É uma característica de jogo das equipes do Eduardo Cudê. A gente já viu esse treinador trabalhando em times brasileiros aqui e ele, mesmo eventualmente não tendo peças tão ideais para realizar esse tipo de jogo, ele sempre gostou de time que, principalmente no início do jogo, pressiona a saída do adversário e tenta incomodar um pouco a transição de defesa para o ataque aí do jogo dos seus adversários, tá? Então, acredito que o Atlético de Bilbao pode ter aí tem que ter uma certa precaução, né, para não errar na saída de jogo, mas por outro lado pode ter nessa pressão alta do time do Alavés uma oportunidade de conseguir jogar seu melhor jogo aqui com os irmãos Williams, né, principalmente aqui o Iñaki Williams, esse jogador aqui, né, que é um dos grandes nomes aqui da equipe do Atlético de Bilbao. Fazer um jogo em profundidade aqui no espaço deixado pela defesa deslocada aqui da defesa do Alavés, né? Então a gente tem aqui sim a chance de ter um cenário de back ao favorito, desde que o time consiga aproveitar os espaços na transição aqui, né, e furar o bloqueio defensivo da equipe do Alavés nesse confronto, ok? Bom, para fechar de futebol espanhol aqui, a gente ainda tem o jogo do Atlético de Madrid contra o Villarreal, tá? Odd de 1,80 para o Atlético de Madrid e 4,33 para o Villarreal. Só que a gente pegar aqui, como eu já mostrei para vocês na tabela do campeonato aqui, o Atlético de Madrid está na 17ª colocação, não venceu ainda no campeonato, e o Villarreal venceu 2 e empatou 1, ou seja, um time segue invicto, outro time sem vencer ainda no campeonato, né? A gente tem aqui uma necessidade, já passa a ser uma necessidade do Atlético de Madrid de vencer os seus jogos dentro de casa para buscar essa pontuação e não se distanciar ainda mais aqui da possibilidade desse pelotão de cima aqui, né? Então, é uma necessidade grande aqui já que a equipe dona da casa tem de fazer um jogo para conseguir resultado. Então, mesmo que a performance não esteja aparecendo na equipe do Atlético de Madrid, agora nesse momento a performance ela fica um pouco de lado e o resultado passa a ser primordial para a equipe do Diego Simeone. Então, muito provavelmente o time vai para cima do time do Villarreal com uma escalação mais ofensiva do que o Atlético de Madrid costumou trazer nos últimos jogos, tá? A gente já viu a equipe do Atlético de Madrid alternando a escalação, às vezes com uma linha de 3 zagueiros na defesa, né, colocando mais jogadores para tentar povoar mais o meio de campo, e aqui a gente está vendo uma base de escalação aqui num 4-4-2 clássico, aqui as duas equipes inclusive têm o mesmo desenho tático aqui nos seus 11 iniciais, mas a gente deve ver aqui sim a equipe do Atlético de Madrid forçando mais esse jogo aqui, né, para tentar conseguir abrir o placar cedo, tá? Então eu acho que a gente pode eventualmente buscar alguma coisa no mercado de match odds aqui, só que pelo momento do Atlético de Madrid eu não recomendaria um back ao time da casa, tá? Eu acho mais interessante aqui um lay ao Villarreal, levando em consideração que o Atlético de Madrid precisa ter o domínio do jogo, precisa, se não necessariamente estar amassando o adversário, mas ter o controle da bola, ter o controle das ações da partida, para que a gente consiga ficar posicionado em lay ao Villarreal, que é o primeiro cenário que eu venho buscar nesse confronto aqui, muito mais pela necessidade do time da casa do que pela qualidade que o time tem mostrado nos últimos jogos, ok? Bom, seguindo em frente então, vamos falar agora aqui da Itália. Na Itália a gente tem 3 jogos, eu vou falar apenas de 2, tá? Vou falar de Juventus e Inter, que é um grande jogo que a gente tem nessa rodada aqui. O time da Juventus, vamos pegar aqui, o time da Juventus lidera o campeonato com 2 vitórias, né? A gente tem aqui 4 equipes com 2 vitórias em 2 rodadas, né? A Juventus é que tem melhor saldo, né, junto com o Napoli, basicamente os dois estão com a mesma pontuação e com o mesmo saldo aqui, estão empatados na liderança, e o time da Inter que venceu uma e perdeu outra, perdeu na última rodada aqui para o time da Udinese por 2-1,
Um jogo onde o time da Inter saiu na frente, tomou a virada, né? Não teve tanto volume aqui para conseguir buscar aí o resultado contra o time da Udinese, que com essa vitória, né, acabou somando aqui 4 pontos e passou a Inter na tabela do campeonato. Então a Udinese está na 5ª colocação e a Inter está na 6ª colocação. A gente não pode tirar, obviamente, o time da Inter de Milão dessa disputa pelo título do campeonato, mas estamos falando apenas da 3ª rodada, ainda muita coisa vai acontecer. O time da Inter é um time que teve aí, diferente das outras equipes do futebol italiano, aliás, a Juventus também participou do Mundial, mas durou menos tempo no Mundial de Clubes do que o time da Inter, então a Inter de Milão é uma equipe que teve aí uma sequência um pouquinho maior aí no Mundial de Clubes, mas a gente vê que é uma equipe que precisa sim evoluir, que precisa mudar algumas coisas, que precisa reencaixar o seu estilo de jogo para poder voltar a performar no nível que a gente viu na temporada passada, onde foi vice-campeã europeia, onde teve aí uma participação também muito interessante no Mundial de Clubes, né? Então o que a gente precisa levar em consideração nesse jogo aqui? O time da Juventus, quando joga dentro de casa, tem uma postura muito mais de tentar criar situações com um número grande de jogadores no ataque, tá? É uma equipe que tenta fazer com que o time avance em bloco contra o adversário, tem jogadores com passe bastante qualificado para poder fazer com que essa bola chegue no ataque com um volume interessante, e o trabalho da Inter de Milão, ele se baseia em ganhar numericamente o setor de meio campo, tá? A equipe trabalha sempre com essa linha de 5 jogadores no meio campo aqui, com os 2 alas aqui, o Di Marco e o Dumfries, bem espetados, né? Justamente para tentar ter esse domínio territorial aqui de meio campo, né? Então, acredito que a ideia de jogo das duas equipes vai passar por ganhar o setor de meio campo aqui, a nível de quanto mais jogadores estiver povoando esse setor aí, a equipe que conseguir fazer isso com mais qualidade vai levar vantagem, tá? Então, acredito que a gente pode ter um jogo mais truncado, um jogo mais pegado. Não imagino aqui que seja um jogo tão over. Quem vai trabalhar mercado de gols aqui, a linha do over 2,5 tá 2,20, então existe sim uma expectativa de que saiam poucos gols nessa partida, né? A gente tem aqui odd de 2,75 para a Juventus e 2,75 para a Inter, ou seja, tá exatamente no meio aqui, tá muito equilibrado os preços desse mercado aqui. Nesse tipo de cenário, o mercado vai demorar para escolher um favorito dentro do jogo ali. Se nenhuma das equipes se sobressair dentro da partida aqui, a correção de preço pode ser interessante, mas a gente tem que levar muita cautela, tem que ter muito cuidado para trabalhar esse tipo de mercado aqui, justamente porque são duas equipes que têm um potencial ofensivo muito interessante, tem bola parada muito qualificada, então vá com muito cuidado para trabalhar esse jogo, tá? Vamos ver se a gente consegue fazer esse jogo juntos aqui às 13 horas desse sabadão, beleza? Depois, outro jogo muito bacana que a gente tem aqui é Fiorentina e Napoli. Fiorentina 3,60, o Napoli a 2,20, né? O Napoli que divide a liderança com a Juventus aqui, como eu já acabei de mostrar para vocês, né? A Fiorentina está na 12ª colocação com 2 empates em 2 rodadas, né? O estilo de jogo da Fiorentina estabelecido aqui é um 3-4-1-2. Na verdade, eles viram um 3-4-3 aqui, basicamente, porque o finlandês aqui, o Gudmundsson, ele não é um jogador que recompõe. Então, esse jogador ele vai fazer uma primeira linha de 3 aqui na frente para tentar marcar a saída de jogo da equipe adversária. O time do Napoli num 4-1-4-1 é uma formação que a gente já viu esse time jogar em outras situações, né? Tem alguns jogadores fora aqui que são muito importantes na equipe do Napoli, tá? O Miguel Gutierrez é importante, o David Neres também é um jogador que pode ser um fator de desequilíbrio aqui quando estiver bem no jogo, né? E o Lukaku, que está lesionado, não joga, vai dar lugar aqui para o Luka, o segundo jogador aqui, o centroavante reserva, né, da equipe do Napoli. O time perde bastante em referência sem a presença do Lukaku, isso é inegável, né? Mas a gente tem aqui o Anguissa jogando muita bola, o Politano jogando muita bola, o De Bruyne jogando muita bola, então jogadores que encaixaram nesse sistema de jogo da equipe do Napoli. Aqui a minha ideia para trade nesse jogo é um lei à Fiorentina,
Espero que o mercado dê possibilidade para a gente fazer esse trading aqui, justamente porque nessa faixa de preço aqui a 2,20, um back ao Napoli seria bastante arriscado. Se o time não entrar bem, essa odd corrige bastante. O fato de não ter o centroavante principal no Napoli também é um ponto que a gente tem que levar em consideração para tomar cuidado ao trabalhar match odds nesse jogo aqui. Esse jogo ele tem uma perspectiva mais over do que o jogo da Juventus Inter que a gente analisou. 2,38 a odd do over 2,5, aqui tá com uma odd até pior, mas aqui eu acho que as equipes têm um potencial ofensivo muito mais interessante para a gente analisar do que o outro jogo, tá? Nesse jogo aqui as duas equipes não se neutralizam tanto quanto no jogo da Juventus e Inter, onde os dois times têm uma quantidade maior de jogadores na faixa central do campo, certo? Bom, falamos de Itália, agora a gente vai para Premier League. O vídeo já está longo aqui, mas a gente vai seguir em frente aqui, vamos tentar falar dos principais jogos aqui. Falando de Arsenal e Nottingham Forest, o primeiro jogo que a gente vai ter na agenda amanhã, às 8h30 da manhã. O Arsenal é favorito para esse jogo a 1,36, Nottingham Forest odd 9, tá? Mas a gente tem aqui o Arsenal na terceira colocação da Premier League até o momento, com 2 vitórias e uma derrota. Perdeu aqui para o Liverpool na rodada anterior, então não é nenhum absurdo, né? Perdeu para o Liverpool por 1-0. E o Nottingham Forest, uma vitória, um empate e uma derrota na última rodada. Perdeu de 3-0 dentro de casa para o West Ham. O que a gente tem que levar em conta aqui? Esse favoritismo do Arsenal, ele vai ser confirmado dentro de campo? Pode, muito provavelmente irá, tá? O que a gente tem que levar em consideração aqui é o seguinte: o time do Nottingham Forest não é um time fraco, tá? É um time que, a nível de organização, é muito bem treinado, é um time fisicamente também muito intenso, tá? Então, quando tem a posse da bola, é um time que força contra os pontos fracos do adversário, consegue fazer isso muito bem, ou seja, o seu treinador tem uma leitura tática muito interessante nesse sentido, né? A equipe do Arsenal é tecnicamente melhor, sem dúvida nenhuma que sim. A questão é que esse melhor do Arsenal, ele não necessariamente é melhor o suficiente para fazer valer uma odd abaixo de 1,40, né? Quando a gente analisa jogos para realizar trading esportivo, a gente tem que levar em consideração as potencialidades das equipes relacionadas ao preço que o mercado oferece para cada uma das situações que a gente está buscando ali, né? E a gente buscando o mercado de match odds aqui, a gente precisaria do Arsenal não só superior, mas bem superior ao Forest aqui para fazer valer esse preço para a gente poder trabalhar nesse mercado, tá? Então, se você for fazer back ao favorito aqui, leve em consideração que o Arsenal precisa ter pressão na saída de jogo do Forest, estar recuperando segunda bola na saída de jogo do Forest, tem que estar finalizando a gol e tem que estar recuperando pós-perda da bola, tá? Perdeu a bola no ataque, tentar recuperar o mais rápido possível. Se o time estiver perdendo a bola no ataque e estiver recuando para fazer uma marcação com linha mais baixa e não fazer recuperação pós a perda da bola, esse back ao favorito provavelmente não vai ser um cenário interessante, tá? Trabalhar em lay ao Forest aqui com essa faixa de preço não necessariamente pode ser uma boa também, porque essa odd ela tem potencial para corrigir para baixo, inclusive se o Forest entrar um pouco melhor do que o mercado espera em relação ao Arsenal aqui, tá? Então, de todos os backs favoritos que você vai ter nesse sábado para fazer, esse aqui não é de longe uma das melhores opções, tá? Pode ser bacana se o Arsenal entrar muito bem, mas é apenas o primeiro jogo do dia, então tome cuidado para você não se desgastar mentalmente trabalhando num jogo como esse aqui, antes de todo o cardápio que a gente vai ter nesse sábado aqui, perfeito? Bom, seguindo em frente então, eu vou pular esse jogo do Bournemouth contra o Brighton aqui. Não é um jogo ruim, é um jogo interessante, mas são muitos os jogos aqui, então a gente não pode falar de todos. Eu prefiro falar desse Everton e Aston Villa aqui, que a gente vai ter às 11 horas da manhã, tá? Às 11 horas é um horário que a gente tem pelo menos uns 3 jogos aqui da Premier League, né? E esse jogo do Everton aqui é um jogo que eu separo, que eu acho ele interessante pelo seguinte: o Everton começou bem o campeonato, perdeu na primeira rodada, mas depois venceu 2 em sequência. Venceu o Brighton, né, que não é um time ruim também, e venceu o Wolverhampton por 3-2 fora de casa. Então o Everton tá numa tocada interessante e vai pegar o Aston Villa,
que muita gente tinha uma boa expectativa em cima do Aston Villa para essa temporada e o time não começou nada bem o campeonato. Só não tá pior que o Wolverhampton, que perdeu as 3 primeiras, né? O Aston Villa perdeu 2, empatou 1. Então a gente tem aqui uma equipe que mesmo jogando fora de casa, já na 4ª rodada do campeonato, já vai jogar buscando uma reabilitação aí na tabela, né? Porque no nível de competição que é a primeira divisão inglesa, se o time começar a temporada aqui 4 jogos sem nenhuma vitória, muito provavelmente vai precisar sofrer demais lá na frente para recuperar esses pontos perdidos aqui no início. Então, o Aston Villa vai precisar fazer um jogo de muito mais exposição do que gostaria, tá? O Aston Villa não é uma equipe que preza tanto pelo jogo propositivo, tá? É uma equipe que faz um jogo um pouco mais reativo, mas nesse caso aqui eu acho que o time não vai poder fazer um jogo tão reativo assim, vai ter que sair um pouco mais, né? E a equipe do Everton, que também não é uma equipe tão propositiva assim, jogando dentro da sua casa, pelo menos nesse começo de temporada aqui, dá a impressão de que vai ser um time um pouco mais agressivo contra os adversários que vem enfrentar na sua casa, né? Um estádio novo, e isso por si só também já cria uma outra atmosfera, né? Vai acabar enchendo praticamente todas as vezes, né? Então a equipe do Everton vive um momento diferente aí na sua história, né? E tem jogadores aqui com capacidade para fazer um jogo ofensivo interessante. Então é bem provável que a gente veja aqui o Everton cumprindo esse leve favoritismo, que a odd do Everton tá 2,35, a odd do Aston Villa tá 3, né? Pelo momento eu acho interessante a gente pensar aqui na possibilidade de um lay ao Aston Villa, tá? Pelo mau momento que o time vive nesse começo de temporada aqui, por jogar fora de casa, pela necessidade de ter que fazer um jogo que não é exatamente o seu estilo. Então aqui a gente pode ter um lay ao pior em campo aqui, dando bastante pinta desde o começo do jogo, tá? Então vale a pena analisar esse jogo aqui e levar ele pro live aí pra gente operar nessa partida, ok? Depois a gente vai para Newcastle e Wolverhampton, vou pular o jogo do Fulham e Leeds aqui. Newcastle e Wolverhampton também no mesmo horário, a gente tem aqui o Wolverhampton muito mal, como eu falei para vocês, é o lanterna do campeonato, perdeu as 3 primeiras. Já o Newcastle na tabela está na 17ª colocação, também não tem um início interessante, aqui a equipe do Newcastle ainda não venceu. Só que a gente vai pegar aqui a tabela do Newcastle, ó, estreou jogando contra o Aston Villa, né? Empatou em 0-0, depois perdeu para o Liverpool por 3-2, fez um bom jogo, mas aí do outro lado era o Liverpool, né? E o time do Liverpool venceu fazendo gol no finalzinho. E depois empatou de novo em 0-0 contra o Leeds, né? Então, pegou aqui 2 times, o Aston Villa e o Leeds, considerados aí times que vão brigar na parte de baixo da tabela, times os quais o Newcastle poderia ter vencido o jogo, empatou as 2 em 0-0. Então, aqui a gente tem uma chance do Newcastle conquistar a sua primeira vitória na temporada. O Wolverhampton, como eu falei para vocês, ao lanterna aqui, não conseguiu sequer somar pontos ainda nessa edição da Premier League e acredito que o Newcastle pode sim fazer jus a esse favoritismo aqui. Na verdade, na minha visão, a gente tem mais possibilidade de ver o Newcastle fazendo um jogo de superioridade aqui que justifique essa odd de favorito aqui, mais do que o Arsenal no seu jogo dentro de casa, os dois com odds aqui de 1,40 para baixo, tá? Então, vejo mais sentido a gente ficar de olho no back ao favorito no jogo do Newcastle do que no jogo do Arsenal, tá? Embora eu acho que o Arsenal sim vai brigar pelo título mais uma temporada e mesmo pegando um adversário difícil que é o Forest, tem boas condições, tá? Seguindo em frente aqui, West Ham e Tottenham. O Tottenham vem fazendo, né, um bom começo de campeonato aqui com 2 vitórias e 1 derrota. Perdeu a última partida aqui para o Bournemouth, que está na 7ª colocação, também vem fazendo um começo interessante. O West Ham está lá na 16ª colocação. Perdeu as 2 primeiras, né? Perdeu para o Sunderland por 3-0 na estreia, perdeu por 5-0 para o Chelsea, 5-1, aliás, para o Chelsea, e depois na terceira rodada já se reabilitou, venceu o Forest por 3-0. Aqui a gente deve ver um confronto bem complicado, tá?
A equipe do Tottenham é uma equipe que mesmo jogando fora de casa tenta adotar um estilo de jogo mais agressivo, tenta fazer com que os seus adversários sofram, principalmente na saída de jogo, com bastante pressão alta dos seus jogadores de ataque, né? Tem alguns jogadores aqui do ponto de vista ofensivo, aqui o trio ofensivo do Tottenham são jogadores que têm fisicamente muita qualidade, então eles vão para cima da saída de bola do time adversário. Se o time do Tottenham fizer isso, pode forçar o West Ham a cometer alguns erros e eventualmente ceder a possibilidade de algumas chances de gols aqui para o Tottenham, com base nessa pressão alta na saída de jogo, tá? O time do West Ham é uma equipe que costuma jogar eventualmente com jogadas de lançamento, tá? Com bolas longas, né? Explorando eventualmente uma linha de defesa mais alta dos seus adversários. Então, se o time conseguir encaixar esse tipo de jogada, pode sim levar perigo. É um time muito bom na bola aérea ofensiva, tá? Tem bons cabeceadores, então esse também é um ponto que o time do West Ham pode utilizar aí para conseguir tentar levar perigo contra o gol do Tottenham, mas o Tottenham aqui é favorito para esse confronto, odd 2,05 para o Tottenham, 3,40 para o West Ham. Um lay ao time da casa pode ser uma boa estratégia para esse jogo, tá? A linha de gols aqui, o over 2,5 está pagando 1,80, então a gente tem aqui um preço interessante para over também nessa partida. Seguindo em frente aqui, vamos falar de Brentford e Chelsea para a gente fechar a Premier League nesse sábado. O Chelsea que vem muito bem, obrigado, aqui no campeonato inglês, só não é melhor do que a equipe do Liverpool, que venceu as 3 até agora. O Chelsea venceu 2 e empatou uma. Nas últimas 2 partidas venceu o Fulham por 2-0 e venceu o West Ham por 5-1, né? Na estreia empatou contra o Crystal Palace em 0-0. Então o time vem produzindo ofensivamente um volume bem interessante, né? Quando pega equipes aqui do meio da tabela, consegue fazer boas apresentações a equipe do Chelsea. E agora vai pegar o Brentford fora de casa. O Brentford está na 15ª colocação, 2 derrotas e uma vitória apenas contra o Aston Villa, que é lá o vice-lanterna do campeonato por enquanto, né? Perdeu para o Sunderland que vem bem aqui, né? Apesar de ser um time que vem da segunda divisão, tá fazendo um início bacana na Premier League. E perdeu de 3-1 para o Forest também. Então a equipe do Brentford aqui nessa temporada já vem aí com alguns percalços. A gente imagina que seja uma equipe que fique na segunda página da tabela ali, né? E não esperamos muito do Brentford nessa temporada mais uma vez. É uma equipe que eventualmente jogando dentro de casa pode complicar para equipes do pelotão de cima aí, mas eu enxergo o Chelsea hoje como uma forte equipe aqui a brigar pelo título da Premier League também. Jogadores aqui como Estevão, que vem vindo muito bem na equipe do Chelsea, João Pedro aqui, o Pedro Neto, português, aqui também está fazendo bons jogos aqui pela equipe do Chelsea. Então é um time que tem jogadores com boa capacidade aqui de definição, né? Então isso faz com que a equipe do Chelsea ganhe corpo, né? O trabalho do Enzo Maresca, o treinador aqui, vem dando bastante resultado aqui, não só pela conquista do Mundial de Clubes, mas por ter encontrado uma dinâmica de jogo que vem fluindo muito bem nessa equipe do Chelsea aqui. Tem bons jogadores no banco de reserva também, embora alguns jogadores importantes aqui estejam fora por lesão, né? O Cole Palmer aqui, lesionado aqui, é dúvida, talvez não vá para jogo. O Mudryk está suspenso por cartão, né? Então são jogadores aqui que eventualmente entrariam nessa equipe do Chelsea ao longo da partida, né? Provavelmente o Palmer aqui seria titular, né? Mas a gente tem aqui o Chelsea ainda bastante favorito, odd de 1,75 contra 4,50. Também enxergo aqui a possibilidade de um lay ao pior em campo, aqui um lay ao time da casa nesse confronto aqui contra o Chelsea, ok? Para fechar, então, finalmente chegamos no Campeonato Brasileiro. Temos 4 jogos na Série A do Brasileirão. O primeiro deles aqui às 16 horas, Fortaleza e Vitória. O Fortaleza que está lá embaixo na 19ª colocação e o Vitória na 17ª. Temos aqui um confronto de 6 pontos pelo Campeonato Brasileiro, né? Quem vencer aqui, no caso o Fortaleza, mesmo vencendo, não sai da zona de rebaixamento, mas tenta aí dar uma esperança
para a equipe de, nas próximas rodadas, vencendo o Vitória aqui, né? Nas próximas rodadas tentar somar pontos que o levem a sair da zona aqui do Z4 do campeonato. Já o Vitória, se vencer, deixa aqui o Santos, o Vasco, até o Atlético Mineiro aqui numa situação complicada, né? Porque ele vencendo, sem a vitória de nenhum desses três aqui, ele passaria essas três equipes aqui, iria lá para a 14ª colocação, né? Então essa é a pontuação possível para a equipe do Vitória, caso bata o Fortaleza nesse confronto aqui, mas teria que vencer o Fortaleza fora de casa, que não é uma missão tão fácil, né? A odd do Fortaleza aqui é 1,85, a odd do Vitória a 4,75. Devido à necessidade das duas equipes, devido a até um certo desespero já ativado aqui nas duas equipes, a gente pode ter um jogo sim interessante para gols, tá? A linha do 2,5 aqui tá pagando 2,15, mas já esteve pagando coisa de 2,30, 2,40, tá? Então, é uma linha que vem descendo aqui a odd de gols, então o mercado espera que esse jogo possa sim ser um jogo mais movimentado para o padrão do futebol brasileiro, um jogo over 2,5 aqui, esse jogo tem bastante esse perfil, tá? São ataques que não são muito efetivos, né? Tanto que as equipes estão lá embaixo, mas as defesas elas são muito vazadas. São dois times que tomam uma média alta de gols por jogo, tá? Então isso a gente tem que levar em consideração aqui. E, além disso, como eu falei para vocês, essa questão do desespero das equipes aí, do fator emocional dos dois times estarem numa situação complicada no campeonato, vai fazer com que as equipes se exponham muito mais aqui, abrindo mão de ter um cuidado defensivo um pouco mais mais condizente aí com a necessidade também de não tomar gols para esses adversários, tá? Então a gente tem aqui um jogo que pode sim ser um jogo de gols nessa rodada do Brasileirão. Outro jogo que pode ser interessante para over é esse jogo do Grêmio contra o Mirassol, né? A gente tem visto aqui o Grêmio nas últimas rodadas. A equipe do Grêmio empatou 2 partidas aqui, empatou contra o Flamengo em 1-1, resultado que muita gente imaginava que o Grêmio iria tomar uma goleada, que o Flamengo vinha de uma goleada de 8 em cima do Vitória, né? Acabou empatando em 1-1 aqui o Grêmio e Flamengo, empatou em 0-0 contra o Ceará. Esse jogo aqui era um jogo dentro da arena em que o Grêmio teria condição de ter vencido esse jogo aqui, se tivesse se esforçado um pouco mais, mas aqui a gente tem um fator interessante também na equipe do Grêmio, que muito provavelmente teremos aí a estreia do Arthur, contratação, um jogador que o Grêmio trouxe de volta aí, que estava jogando na Europa. É um jogador que, em tese, pode encaixar muito bem no meio-campo do Grêmio, né? A gente tem aí a possibilidade do Grêmio agora com uma boa janela de reforços que trouxe aí, né? Trouxe também o William, que estava no futebol europeu, trouxe o Arthur, né? Trouxe jogadores interessantes aí para reforçar o seu, principalmente o seu meio de campo, né? Mas também trouxe zagueiro, trouxe centroavante, enfim, o Grêmio foi bem nessa janela de meio de temporada e muito provavelmente vai, ao longo das próximas rodadas aí, mostrar um futebol melhor do que vinha mostrando. Já o Mirassol, que é uma das grandes surpresas do campeonato aqui, está na 6ª colocação, mas é um dos times que vem jogando um futebol de melhor nível aqui, na minha visão. O Mirassol aqui hoje, ele joga um futebol até tecnicamente melhor do que o Botafogo e melhor até mesmo do que o Bahia, que são duas equipes que estão acima aqui, né? O Mirassol seria, a nível de qualidade técnica, um time top 4 do campeonato, com o baixíssimo orçamento que tem em relação aos outros concorrentes aqui, vem fazendo um campeonato fora de série, a equipe do Mirassol aqui. E provavelmente a gente deve ter também aqui nesse jogo um cenário para over, tá? Eu recomendaria muito cuidado para quem vai trabalhar match odds nesse jogo aqui, né? Levando em conta que o Grêmio vem com uma formação diferente, assim como eu falei para vocês. O time do Mirassol é sempre uma surpresa, joga fora de casa com a mesma intensidade que joga dentro da sua casa, então a gente tem aqui a possibilidade de ver um jogo bastante movimentado. A linha do over 2,5 tá pagando 2,15. Eu recomendo a vocês ficar bastante de olho no over 2,5 nesse jogo e também no ambas marcam, tá pagando 1,91 aqui a possibilidade de termos sim gols das duas equipes que tem média de gols bem interessantes aqui, feitos e sofridos, ok? Depois a gente vai para Palmeiras e Internacional. Palmeiras a 1,60 dentro de casa, o Inter a 6
como visitante, né? A estrutura de jogo do Palmeiras sofreu algumas alterações ao longo aí das últimas rodadas, né? Mudando um pouco o seu esquema de jogo, né? Focando aqui no Flaco Lopes e no Vitor Roque como dois jogadores aqui formando uma dupla de ataque, né? Como a gente via no futebol mais clássico, no futebol brasileiro aqui dos anos 90, onde a gente tinha bastante duplas de ataque, né? Hoje o esquema tático do Palmeiras, ele privilegia a possibilidade de termos aqui uma dupla de ataque entre Vitor Roque e o Flaco Lopes, né, que vem funcionando muito bem, inclusive, nesse sistema que o Abel Ferreira tem adotado nas últimas escalações da equipe do Palmeiras, tá? Já o time do Internacional vem numa montagem aqui que ela é muito mais por força da necessidade aqui do Inter em fazer alguma coisa diferente, né? O Roger Machado vem balançando no cargo aí já há algumas rodadas, né? Muita gente fala que ele não foi demitido ainda do comando técnico do Inter, muito porque a diretoria não vê um outro nome para substituir o trabalho do Roger a essa altura do campeonato. Tem alguns jogadores importantes aqui que estão fora também por lesão, além do Bernabé, que está fora cumprindo suspensão automática por cartões, né? Então a gente deve ter aqui o time do Inter com algumas modificações, né? Com o Bruno Tabata iniciando como titular aqui, né? Muita gente achava que iria iniciar o Bruno Henrique, né, como meio-campista aqui, mas não vai aparecer esse jogador. O Thiago Maia vai ser o volante aqui. A gente vai ter o Tabata de um lado e o Carboneiro do outro. O Alan Patrick fazendo uma função meio que de segundo atacante aqui, né? Agora com a saída do Ener Valencia, que foi negociado pelo Inter, o Inter descartou esse jogador. E o Borré, que é o outro atacante, também sentiu lesão, não deve ser titular, então a gente deve ter aqui o Matias no ataque, junto com o Alan Patrick fazendo uma de segundo atacante aqui. Essa montagem do Inter, taticamente, ela é um pouco arriscada, porque ela é um pouco diferente daquilo que a gente tem visto nos últimos jogos aí. Nitidamente, é uma escalação para tentar segurar o poder ofensivo do Palmeiras, tá? Eu não sei se o time do Inter vai ter organização suficiente para conseguir segurar o Palmeiras dentro da casa do Palmeiras aqui. Eu acho que essa odd de 1,60 aqui é um back favorito que pode sim se mostrar bem interessante pra gente aqui, se o Palmeiras adotar a postura que a gente viu nos últimos jogos aí, partindo para cima dos seus adversários e colocando o time adversário, principalmente quando joga dentro da sua casa, o Palmeiras bota o adversário para trás aí e cria um cenário de superioridade já nos primeiros minutos de jogo. Se isso acontecer, é back ao Palmeiras aqui, a gente pode explorar essa possibilidade nesse jogo. Bom, voltando aqui então, a gente tem, para terminar o nosso vídeo, Fluminense e Corinthians às 21 horas, tá? Eu recomendo, viu, pessoal? Eu já falei aqui mais de uma hora. Se você tá nesse vídeo até aqui, é porque você tá buscando de fato análises que vão qualificar o seu trabalho nesse sábado, tá? Naturalmente é muito jogo para você fazer. Eu sei que a maioria de vocês não vai trabalhar todos esses jogos aqui. O meu papel é trazer análise para que você consiga filtrar, escolher as melhores oportunidades aí. Eu mesmo não falei de todos os jogos que eu tinha separado aqui, porque provavelmente eu também não vou trabalhar em todos eles, tá? Mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: eu trabalho na Betfair. A Betfair é a parceira aqui do meu conteúdo aqui no canal do YouTube. O link para você criar uma conta na Betfair está aqui na descrição do vídeo ou no QR Code que está aí na tela. Então, se você for operar, fazer trading nesses jogos, eu recomendo demais que você utilize a plataforma da Betfair, que é a bolsa esportiva mais confiável do mundo que a gente tem. Não vai te limitar, vai te trazer sempre as melhores odds, a maior liquidez possível, e você pode operar com tranquilidade dentro da Betfair. Falando de Fluminense e Corinthians aqui para fechar, vejam que a gente vai começar às 8h30 da manhã e vai terminar às 21 horas, aqui 23 horas é quando termina esse jogo aqui, né? Então, você tem que dosar aí o seu trabalho nesse final de semana, tá? Para esse jogo aqui, a gente tem dois times que classificaram na Copa do Brasil no meio de semana, né? O Fluminense vai enfrentar o Vasco e o Corinthians vai enfrentar o Cruzeiro nas semifinais da Copa do Brasil. Então a gente tem equipes aqui que estão com foco um pouco dividido nessa temporada, mas que precisam pontuar para melhorar sua situação na tabela. O Corinthians está na 12ª colocação, o Fluminense está na 9ª colocação, né?
podem aí, eventualmente, caso não consigam vencer a Copa do Brasil, só um vai vencer, naturalmente só um vai vencer a competição, mas existe a possibilidade aqui de buscar uma vaga para a próxima Libertadores dentro do Campeonato Brasileiro. Então é esse o objetivo dessas duas equipes, né? E ainda tem bastante campeonato, os dois times ainda podem chegar nessa condição. Para isso precisam somar pontos aqui. Na minha visão, eu vejo o time do Corinthians com o retorno de alguns jogadores importantes aqui, é possível de fazer um grande jogo, né? Mas a gente teve recentemente aqui a baixa do Memphis Depay, que eu não sei se será titular. Então a gente já tem aqui, ó, o Carrillo, que era titular no meio-campo, tá lesionado, provavelmente não volta também para esse confronto. O Memphis Depay lesionou no último jogo da Copa do Brasil, provavelmente não joga também como titular aqui. E o Breno Bidon, cartão amarelo, vai cumprir suspensão, outro titular que está fora do próximo jogo. Ranieri também vinha entrando eventualmente como titular aqui, também não vai estar disponível, então vai com um meio-campo quase todo alternativo à equipe do Corinthians, né? Vai ter só o Rodrigo Garro aqui como meia centralizado, o único titular que vai estar disponível aqui para esse confronto, então a gente deve ter como novidade o Yuri Alberto começando como titular, ele que está voltando de uma cirurgia, jogou alguns minutos no jogo da Copa do Brasil e agora deve ser o titular nesse confronto aqui. E do lado do Fluminense, Herman Cano retornando aqui, grande retorno pro lado da equipe do Fluminense aqui, né? Fluminense que ainda não vai contar com o Samuel Xavier, né? O Guga segue como titular na lateral, mas tem aqui, por exemplo, o Thiago Silva, que voltou muito bem aí na Copa do Brasil, fez mais um excelente jogo, né? Um jogador que com essa idade entregar tudo que ele entrega é absurdo, né? Então a gente tem aqui alguns jogadores interessantes aqui na estrutura de jogo do Fluminense. Por exemplo, o Nonato, que foi titular na Copa do Brasil, não será titular agora, né? O Hércules, também que vinha sendo titular, não será titular aqui nessa partida, segundo a escalação que a gente tem. Então, algumas mudanças aí que podem sim impor um jogo um pouco diferente, tá? Odd 2,10 para o Fluminense, 4,10 para o Corinthians. Aqui o mando de campo pesa bastante, né? Se o jogo fosse no estádio do Corinthians, talvez a gente tivesse esses preços invertidos. É um jogo, na minha visão, para correção de preço, trabalhando lei ao pior em campo. Levando em consideração aqui o momento das duas equipes e o que o Fluminense tem conseguido render dentro de casa, aqui a gente pode sim ter um lay ao Corinthians, sendo o Corinthians o pior time em campo, principalmente no primeiro tempo desse jogo, certo? Bom, as minhas análises foram essas, espero que tenha sido de grande valor para vocês. Produzir esse conteúdo não é fácil, requer pesquisa, requer estudo, e se você gosta do que eu faço aqui, me dá essa força, me dá essa moral, se inscreve no canal e deixa um like aqui no vídeo para fortalecer. Beleza? Voltamos no próximo vídeo com mais análises de futebol para vocês. Tamo junto!